a quantidade de proteína é a meta mais importante quando a gente está falando desse macronutriente. Mas existe uma coisa também que é a qualidade da proteína, que também é importante, não tanto quanto a quantidade, porque se você tem proteína suficiente, geralmente a qualidade de proteína vem junto, mas a qualidade, especialmente se você é vegano, você precisa tomar uma atenção específica, para que você tenha toda a quantidade de proteína que você precisa para o teu sistema imune, para o teu sistema hormonal e para a tua recuperação física. Eu quero te passar alguns detalhes que são importantes para você se você é vegano. A história vem de que a proteína, ela é um conjunto de componentes menores que a gente chama de aminoácido. Então imagina que você está montando uma casa de Lego. E sabe, você tem uma caixa de Lego que tem peças diferentes. Algumas peças são quadradas, outras são retangulares, outras são triângulos e por aí vai. Para você montar uma casa, você vai precisar de alguns quadrados, alguns retângulos, alguns triângulos e alguns cubos e várias formas diferentes. E as proteínas, elas são feitas de aminoácidos, são 20 a 21 aminoácidos, depende de como você classifica eles. Desses 21 aminoácidos, tem 9 que o nosso corpo não produz. Isso a gente chama eles de aminoácidos essenciais. E a gente precisa absorver eles da alimentação, porque não tem outra forma de a gente obter esses aminoácidos. E os aminoácidos são mais ou menos as peças de Lego. A proteína é tipo a casa. E os aminoácidos são as peças, sabe? Você pode montar uma casa com quadrados e retângulos. Ou você pode montar uma casa apenas com quadrados, outra apenas com retângulos, outra com uns triângulos no meio. E por aí vai. Então a combinação desses aminoácidos fazem uma proteína. Cada aminoácido tem uma forma diferente e uma função diferente, sabe? O quadrado tem uma função diferente do retângulo, que tem uma função diferente do L, que tem uma função diferente do círculo. Nas fontes animais de proteína, a gente tem todas as peças de Lego junto. Quando você come um pedaço de peito de frango e você está comendo todas aquelas proteínas, são tipo as casinhas de Lego. Aquelas casinhas são feitas com todas as peças. São feitas com quadrado, com retângulo, com triângulo e tudo mais. Quando você come uma fonte de proteína que é vegana, ela pode ter algumas pecinhas faltando. Pode ser que as casas que são feitas de proteína vegana, que vem, por exemplo, da lentilha, são feitas apenas de quadrado e retângulo. As casas que são feitas do feijão ou do arroz são feitas apenas de triângulos e círculos, sabe? Então você não tem todas as peças que você precisa apenas de uma fonte vegana de proteína. Então por isso que você precisa combinar essas coisas. Aqui a gente tem um panorama com um pouco mais de detalhe. Esses nomes em inglês aqui são os nomes dos aminoácidos, das peças de Lego, quadrado, triângulo, o círculo, o cubo e tudo mais. Que aqui nessa tabela na esquerda eu tenho esses nomes em português. Então metionina, lisina, isoleucina, fenilalanina, histidina, são todos os nomes dos aminoácidos, as pecinhas do Lego. E cada coluna é um tipo de alimento vegano que fornece alguma quantidade de proteína. Então você pode ver aqui que as verduras, elas têm o que é verde é o que é o ponto forte, o que é vermelho é o ponto fraco de cada um desses alimentos. Então as verduras têm bastante triptofano, que é um tipo de peça de Lego. E elas têm, o ponto fraco delas é que elas não têm muita leucina, não tem muita metionina, não tem muita lisina. Que são, então, se você pega uma verdura, é como se ela tivesse apenas quadrado, tivesse alguns círculos, mas ela não tivesse os triângulos, vamos dizer assim. Aí os legumes, eles são fortes em outros aminoácidos, por exemplo, a fenilalanina e a isoleucina. E eles são fracos na metionina. E aí o grão, por exemplo, eles são médios na metionina e são fracos na lisina. E aí você começa a ver, opa, eu posso fazer umas combinações aqui. Se eu combinar um legume com um grão, eu tenho a lisina que vem do legume, mas que não vem do grão, mas eu tenho a metionina que está vindo do grão e o legume não está me dando. E aí eu tenho algumas coisas que os dois são fortes, alguma coisa que os dois são médios. Então desses dois são médios aqui, se eu aumentar a treonina, por exemplo, se eu colocar algumas sementes no meio, aí eu já estou me dando um pouco de treonina também.
E aí, pô, será que tá faltando alguma coisa? Ah, os amigos também estão me dando esses dois caras aqui, sabe? A valina e a histidina, que os legumes e os grãos não têm. Então, aqui a gente tem algumas combinações que a gente pode fazer. Se a maior quantidade das proteínas veganas vierem de legumes, então tem os sinaizinhos de mais mostrando aqui que a maior quantidade de proteínas, se elas vierem de legumes, a gente tem várias coisas positivas aqui. A gente tem vários médios e tem 2 fortes grandes. E aí, se a gente combinar com um pouco menos de grãos, aí a gente resolve a maior parte do problema, sabe? A metionina já está resolvida aqui, a gente está resolvendo o triptofano e a maior parte dos aminoácidos estão resolvidos. Aí a gente pode colocar um pouquinho de semente, porque aí a gente aumenta um pouquinho da metionina, a gente aumenta a treonina, que é médio nos outros 2 caras aqui, e a gente aumenta a histidina. Mas a gente não vai colocar muita semente. Sabe por quê? Porque lembra que a semente ela tem um custo alto para proteína. Então, para você conseguir muita proteína de semente, você vai ter muitas calorias. Então, a gente vai colocar mais legumes, um pouco menos de grãos, um pouco menos ainda de sementes, para dar só aquelas coisas complementares. E aí, a gente vai colocar verduras que vão dar as coisas que estão faltando, que vão apoiar a semente. Então vai dar um pouco de triptofano, vai dar um pouco de valina, e aí com isso a gente tem tudo o que a gente precisa. Todos os aminoácidos estão presentes em um dia. Isso não significa que você precisa ter um monte de legume, uma quantidade média de grãos, uma quantidade menor de sementes, uma quantidade de verduras em todas as refeições. Mas que ao longo do dia você quer ter essas combinações. Então talvez o teu almoço tem feijão e arroz, que já dá um pouco de legume e um pouco de grãos. A tua janta vai ter lentilha e algumas sementes de girassol, por exemplo. Então agora você está começando a, durante o dia, combinar essas coisas. Aí você faz um lanche que tem algumas amêndoas, por exemplo. E então agora você está não apenas conseguindo a quantidade de proteína que você precisa, mas você está conseguindo todas as pecinhas do Lego que você vai precisar para todas as funções do teu corpo. Me diz uma coisa agora. Aprendeu uma coisa que te agregou valor? Fez sentido? Vale a pena compartilhar essas ideias com outras pessoas? Se foi bom para você, compartilha esse vídeo ou esse áudio no Spotify com um amigo ou com alguém da família, porque se agregou valor para você, pode agregar valor para outras pessoas. Vamos espalhar esse conhecimento, porque eu quero que todo mundo esteja num corpo saudável, numa energia radiante. Eu, você, quem você ama, quem eu amo. Então vamos espalhar essas ideias. Se inscreve aqui no YouTube, se inscreve no Spotify, se você está escutando pelo Spotify, porque cada dia que tiver um vídeo, um conteúdo novo, você vai ficar sabendo. E se esse foi bom para você, o próximo vai ser ainda melhor. Tenha um dia iluminado. Muito obrigado por estar aqui, criando esse espaço junto comigo. Eu te vejo na semana que vem aqui no YouTube ou no Spotify. Tchau.